Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo ambiental do Instituto Cresce. Eu sou a Júnia Borges e hoje nós vamos falar com o Cláudio, da Morada da Floresta. Ele já vai entrar. Olá, boa tarde. Tudo bom, Júnia? Tudo bom? Bem-vindo, Cláudio. Que honra ter você aqui conosco hoje. Obrigado. Então, estou dando boa tarde para todo mundo, para mais um bate-papo ambiental aqui do Instituto Cresce, que a gente tem feito toda quarta-feira às 2 horas da tarde. A gente também tem deixado salvo e as pessoas depois podem ver a nossa conversa. E hoje a gente tem a honra de receber o Cláudio Espínola, da Morada da Floresta. E queria convidar o Cláudio para se apresentar. Tá bom. Quer esperar um pouquinho, ver se o pessoal vai chegando também, né? O que você acha? Esperar Sim, uns sim, 2 minutinhos? sim, vamos esperar uns minutinhos. Você tá Mas onde? eu tô aqui no Vale do Sol, em Nova Lima. Tá, A parece que no- tá quente aí, né? Aqui tá mó frio. Na verdade, hoje deu uma fechada de tempo, assim, agora à tarde. Parece até que vai chover. Mas você tá de camisetinha, assim, aqui eu É tô porque eu com... tô com uma camisa por baixo, ó. Entendi. Nossa, eu tô E meu tremendo. casaco tá aqui no colo, porque tá cobrindo as perninhas, sabe? Porque eu Sei. tô com a camiseta do Instituto Cresce, ó, deixa eu mostrar. Que é Cuide Bem do Espinhaço, que é um dos nossos, vamos dizer assim, bandeiras, uma das nossas bandeiras. Aham, Que a legal. Serra do Espinhaço é a maior cordilheira brasileira. Não sei se você já veio aqui na Serra do Espinhaço. Ela vai do sul da região metropolitana de Belo Horizonte, mais ou menos de Ouro Preto, Ouro Branco, até o sul da Bahia. Nossa. Ela é a maior cordilheira brasileira e ela é muito bonita. É formada por uma rocha quartzítica, muito bonita. É Uhum. muito bonita a região, muito bonita mesmo. E onde nós estamos é o quadrilátero ferrífero, né? Que são 4 serras que têm um formato quadrado, por isso quadrilátero, né? Então é Serra do Gandarela, Caraça, de um lado, do lado oposto, Serra da Moeda, que é mais ou menos onde eu tô, no Sinclinal Moeda. Na parte norte, eu tenho a Serra do Curral, que é a serra no sul de Belo Horizonte. E na parte sul é a Serra de Ouro Preto e a Serra de Ouro Branco. Então, essas 4 serras que eu citei, elas formam um quadrado que no topo de morro dessas serras eu vou ter uma formação geológica que é a formação Cauê. Nessa formação Cauê, ela é o minério de ferro, que tem interesse tanto para mineração, mas é fundamental também para a água, para abastecimento de água, sabe? Uhum. Porque essa condição geológica ela favorece a infiltração de água nos lençóis freáticos. Então, esses topos de morros eles são muito valiosos para nós, para abastecimento dos lençóis freáticos de toda a região aqui do quadrilátero e da região central do Brasil, né? Nós Uhum. estamos nas terras altas do Brasil. Legal. E você, tá onde? Eu tô em São Paulo, tô no Butantã aqui. A minha mãe Hum. mora no Sion ali, então de onde ela mora dá pra ver Ah, então você conhece cadeia, bem. aquelas Serra cadeias do de Curral. montanha, né? Legal. E pra ir pra Nova Lima, né? É aqui tá Uhum. dividindo quase, né? Belo Horizonte, Nova Lima, né? Exato, exato. A divisão de Belo Horizonte para Nova Lima é a própria Serra do Curral, é uma das divisões, né? A Uhum. cumieira da Serra do Curral é, é a divisão de municípios. Legal. Bom, então acho que já deu o tempinho, né? Eu Você acho que chegar. Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Tá tudo certo, né? Acho que sim, né? Eu sou o Cláudio, da Morada da Floresta, né? Eu nasci em Brasília, vim para São Paulo quando eu tinha 16 anos, caí aqui na Selva de Pedra, fiquei bastante impactado com a grande metrópole.
na época eu não tinha percebido tanto a importância dessa sensação, mas aí ao longo da minha caminhada eu fui caminhando para essa parte da sustentabilidade, né, de levar uma forma como que a gente consegue interagir na cidade de uma maneira mais ecológica. Então isso veio através do contato que eu tive com a permacultura em 98. Permacultura é uma forma, né, uma série de princípios, técnicas e práticas da gente lidar com a natureza de uma maneira mais saudável, mais ecológica, gerando produtividade e gerando sustentabilidade, né? Então, como que a gente junta, né? Quebra esse paradigma de que é preciso destruir para produzir, né? Como que a gente consegue produzir sem destruir, né? E aí comecei a fazer compostagem aqui, nessa casa que hoje é Morada da Floresta, e sem nenhuma intenção, sem nenhuma, né, ainda intenção mesmo em vender e fazer. Eu queria fazer a minha parte, né? Estava numa casa alugada, porque o que eu posso fazer aqui é fazer compostagem e plantar. E depois, aos poucos, a gente começou a ministrar cursos aqui e as pessoas começaram a, né, vinham as tecnologias que a gente aplicava na casa, né? Compostagem, agricultura, aquecimento solar, coleta d'água da chuva, reaproveitamento de um sistema complexo. E aí vinha o nosso sistema de compostagem, que eu já estava trabalhando com as minhocas já, e aos poucos a gente achou que era importante compartilhar mesmo essas práticas que a gente tinha, facilitar para as pessoas. A gente teve uma jornada mais difícil para começar a praticar, sabe? Porque a gente não tinha informação disponível, né? Como é que faz compostagem? A gente não tinha, como tem hoje, né? Se uma pessoa quer fazer compostagem hoje, ela digita no Google, já tem muita informação. Naquela época não tinha. Isso era no final da década de também estava 80, né, que chegando você está falando. no final de 90. Não, na 90. verdade, sim. Eu comecei a fazer compostagem no final de 90. E a gente Sim. já fez no final, em 2009. Né? Então, mesmo nessa época, em 2009, ainda... Como é que tá a conexão aí? Pra mim tá travando um pouquinho. Como é que tá pra você? Tá travando um pouquinho, mas tá indo bem. Tá indo, tá. Pessoal, Pode ser que às vezes aqui pessoal, eu tente mudar de lugar. O pessoal falar que tá ruim, eu tento mudar de lugar também, tá? tá. Não sei se é aqui, né? E... Então a gente abriu em 2009, mas mesmo nessa época, 2009, ainda não tinha muita informação. Era realmente não encontrava esse tipo de informação ainda na internet. A gente foi um dos primeiros, assim, que começamos a colocar de uma maneira mais clara como fazer compostagem, né? Esclarecendo dúvidas, colocando vídeos e também artigos, né, no site explicando como fazer. E quando a gente abriu a empresa, a nossa primeira filha já tinha nascido, a gente também não quis usar fralda descartável, começamos a usar fralda de pano. E depois a gente conheceu as fraldas importadas, aí a Paula começou a costurar para ver o ler das fraldas. E a Paula, quando eu conheci ela, ela já usava absorvente de pano também, isso em 2006. E aí a gente abriu a empresa com essas três soluções, né, para o ambiente doméstico, que é a compostagem doméstica, as fraldas e os absorventes femininos. E aí foi evoluindo, né, até chegar ao que é hoje a Morada, que depois, né, começou como algo muito despretensioso, numa maneira mais de conseguir facilitar o caminho de quem quisesse seguir uma caminhada parecida, né. E aí as coisas foram se expandindo, né, de uma maneira até assim inesperada para a gente. Muito legal essa história de começar assim mesmo por uma demanda e uma vontade própria de ser mais sustentável, né, Cláudio? De procurar soluções para a própria vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o caminho da sustentabilidade ele tem muito a ver com isso, né? Assim, da gente questionar as próprias ações e atitude e o próprio impacto que a gente está deixando no planeta, né? E aí a gente mesmo buscar a solução a partir das nossas dificuldades, né? Sim.
E sempre tem aquela pergunta, né? O que que eu posso fazer a mais do que eu já estou fazendo, né? Sempre tem algo a mais que ainda pode ser feito. Uhum. E isso traz um pouco de inquietação, né? Isso para mim trouxe muita inquietação no início, assim. Eu não estava satisfeito comigo no estágio que eu estava, o que que eu estava fazendo, não, preciso fazer mais. Uhum. E acho que agora com essa percepção, né, da ecologia, porque naquela época essa percepção não estava tão evidente quanto é hoje, né, da importância da gente cuidar do meio ambiente, da importância das florestas em pé, do aquecimento global, que tem gente que ainda não acredita, enfim, né? Mas hoje já é um assunto mais claro, né? Naquela época era ecochato, a gente foi durante muito tempo ecochato, né? E aí a gente, Uhum. né, era radical, na verdade era radical. Você fala assim, não, não quero consumir de tal empresa porque ela está destruindo, né? É uma postura radical. Hoje já é consumo consciente, né? Já é mais claro você poder fazer isso. Você fazer isso de uma maneira mais comum, né? Naquela época não era. E Uhum. compostar em casa, separar resíduo, né? Essas preocupações que não estavam ainda na percepção do pessoal, né? E graças a É. Deus hoje já mudou muito o cenário, já está, né, bem mais. É, tem muita gente falando sobre isso. Acho que as pessoas estão acordando, graças a Deus, como você está colocando, né? As pessoas aos poucos elas estão acordando e eu acho que essa situação até que a gente está vivendo assim, ela está trazendo muitas questões relacionadas à sustentabilidade, né? A forma que a gente vive e a forma como a gente está deixando o nosso legado, né? Qual o legado que nós estamos deixando? Eu acho que isso é uma questão assim muito fundamental para a gente pensar, né? Eu costumo dizer assim, minha avó, ela sempre falava comigo assim, Cláudio, você chega num lugar, você tem que deixar esse lugar melhor do que você chegou. Então, não é nem deixar do mesmo jeito, porque o conceito de sustentabilidade, ele fala para a gente deixar do mesmo jeito, né? Mas ela fala para mim, assim, para a gente melhorar sempre o lugar que você chega, tentar deixar ele um pouco melhor do que sair com ele um pouco melhor do que na hora que você chegou. Eu acho que a gente tem que buscar isso sempre, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, fizer a sua parte no seu quadrado, né? Vamos falar assim. Eu acho que a gente pode ter grandes avanços. Sim. É. Não, é verdade. E assim, pensando nisso, é, e o lugar que a gente está é o planeta Terra, né? Nascemos aqui e vamos sair daqui, né? O que a gente está deixando aqui de legado, né? E impacto, inevitavelmente, a gente vai gerar, né? Impacto Uhum. positivo pela situação da sociedade contemporânea. Impacto negativo, né? A gente precisa, sei lá, a gente consome insumos que destroem a natureza, Uhum. inevitavelmente. Uhum. Mas a gente pode também tentar compensar um pouco isso, né? E deixar algo melhor, como você colocou. Eu também sempre tive essa preocupação, né? O que eu vou deixar para meus filhos, para os netos, que é o legado que eu vou deixar assim, da minha existência aqui, né? E acho que a Morada da Floresta ela surge também um pouco com esse espírito, né? De você trabalhar com propósito, né? Também acho que também é um outro assunto que está muito não é em moda, não vou falar em moda que eu acho que não é uma moda, não. Acho que é um sentimento legítimo que surge mesmo, né? Nas pessoas, até de uma certa. Ou ciclos de vida a partir de uma certa idade. Normalmente a pessoa trabalha, né? E chega uma hora que ela começa a não fazer muito sentido aquilo que ela faz e começa a buscar um trabalho com mais propósito. Só que isso acontecia antes, quase na aposentadoria, né? A pessoa trabalhava Uhum. com uma coisa que talvez não acreditava, que não estava fazendo não tinha um propósito que batia no coração, Uhum. esperando se aposentar para quando se aposentar fazer alguma coisa que gostasse. Uhum. E aos poucos foi antecipando um pouco. Então as pessoas começaram depois de viver um momento sabático, né? Cheguei lá nos 50 anos, fazer um ano sabático e começa a ter essas... E vai antecipando. Hoje, né, já a juventude já entra no mercado de trabalho querendo trabalhar com propósito.
eu fui um pouco assim, eu antecipei um pouco essa situação. Para mim não fazia sentido nenhum trabalhar em algo que eu não acreditasse. Então eu nunca fui um assalariado de uma empresa convencional, nunca tive isso. Então eu me sustentava de uma maneira bem alternativa. Só que quando vem filho, né, se traz uma responsabilidade maior aí, porque a gente precisa agora crescer também, ter uma Uhum. segurança financeira para poder cuidar de uma criança. E aí a morada ela surge um pouquinho também nisso, assim, né, amadurecimento, assim, né. Mas é legal perceber isso também hoje, que essa questão do trabalho com propósito é muito importante. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais isso está sendo muito importante, está trazendo, está configurando mesmo, né, o mercado de trabalho, as empresas, né. As empresas tradicionais estão precisando se reinventar, né, e está surgindo muitas empresas com impacto positivo, né, como a Morada, como né, inúmeras. Ainda para contar nos dedos, né, em muitas mãos, né? Muito bom isso, né? Eu É. fico muito feliz de ver isso também. E na época, né, quando a gente abriu a empresa, a Morada era um conceito, negócio de impacto social era um conceito que estava chegando no Brasil, não tinha ainda, Uhum. né? Então, a gente é um dos pioneiros ainda, né, nessa jornada também. Muito De ter legal. uma empresa que gera impacto positivo, né? Porque tudo que a gente coloca no mercado, de uma certa maneira, está trazendo impactos positivos, né? Uma fralda ecológica, ela substitui 300 fraldas descartáveis. Né, as soluções para menstruação substituem os absorventes femininos. A composteira composta 2 quilos por dia, né? Então é muito... E ainda é feito com material reciclado, que também ajuda na reciclagem de materiais que são difíceis de serem reciclados. Aí é muito Uhum. prazeroso, né? Gostoso de poder dedicar a vida para isso. Então, de uma certa maneira, assim, tenho ainda muitas dificuldades, né? Mas tem esse lado também que compensa os desafios. É muito, muito, muito importante isso que você está dizendo, porque as pessoas elas precisam ter, assim, atualmente as pessoas estão buscando o propósito, né? Todo mundo está buscando, como você bem colocou. E eu também tenho essa pegada, assim, né, de nunca ter trabalhado, assim, né, carteira assinada e tal. Já aconteceu algumas vezes, mas nunca foi uma coisa que durou, né, na minha vida, assim. E a gente precisa, eu também busco isso, assim, e a gente precisa, e a gente vê isso na sociedade de uma maneira mais homogênea, né? Isso tem trazido muitas coisas boas e positivas, muito legal. Então, esse surgimento da Morada da Floresta, eu queria que você já começou falando um pouco como que surgiu, né, e tudo. E aí eu queria que você, assim, foi no final, então, no início dos anos 2000, pelo que você está dizendo, né, assim, por uma necessidade própria assim, de colocar os produtos e de colocar, disponibilizar e, assim, imagino também que deve ter vindo uma demanda espontânea para vocês, né, das pessoas falarem assim, eu quero isso. Então, conta pra gente mais ou menos como que foi esse início, se tiveram muitas dificuldades, quanto tempo que, assim, você acha que demorou para vocês se consolidarem mesmo como uma empresa, né, assim, que realmente foi, né, tá consolidada atualmente, né? A gente, aqui no Instituto Cresce, a gente é representante da composteira úmida, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né? E a gente tem aquela composteira ecopedagógica transparente, porque a gente trabalha muito com educação ambiental e também na gestão de resíduos, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais, assim, desse surgimento da morada e como é que Uhum. foi, assim, para vocês. É você e Tem sua esposa, né? Pelo que você está dizendo. isso. Eu e a Paula, a gente fundou junto, né? Então o início foi muito pequeno mesmo, né? Assim, era eu e ela só, né? E a primeira contratação foi uma pessoa que trabalhava na limpeza, né? Assim, a gente não conseguia dar conta de fazer e cuidar ainda das tarefas diárias, assim, básicas de limpeza, Uhum, cozinha. uhum. Então, a primeira contratação foi E uma era em diarista. casa.
A morada é a nossa casa até hoje. E depois, a segunda foi uma menina no atendimento. Aí foi um amigo que veio morar aqui, que no final a gente depois viajou, ele ficou meio que segurando as pontas quando a gente estava fora, quando o nosso segundo filho nasceu. A gente foi para a Índia e ficamos 5 meses na Índia, lá com a bebezinha Violeta de 1 ano e meio e a Paula barriguda. Aí ele nasceu lá. Aí ele ficou 5 meses aqui com ele, mais uma pessoa cuidando. Acho que ele chamou a namorada dele. Na época era muito pequenininho a história, sabe? Era o suficiente para pagar as contas e viver. Aí depois que a gente voltou da Índia, foi em 2010, e aí começou a ter um trabalho mais forte, porque foi no ano que foi assinada a Política Nacional de Resíduos. E também isso foi um marco legal no Brasil, que 2010, ajudou a abrir esse caminho, né, do que a gente trabalha. Porque o nosso trabalho ele é diretamente relacionado com a diminuição dos resíduos. Você vê que quando a gente abriu a empresa, eu nem sabia da política que estava sendo tramitada, nem nada. Eu era meio, né, fora dessa parte. Então, foi uma coisa, né, ideológica mesmo, né? Mas aí a política ela veio e trouxe assim, um repertório de um lastro, né, legal para falar, gente, é importante a gente olhar para esse lugar que a gente está apontando, né? E começamos também a tentar sensibilizar a Prefeitura de São Paulo, levando essa ideia da gestão, né, ecológica dos resíduos orgânicos. Pensando na permacultura e pensando em toda a lógica, não faz nenhum sentido a gente pegar resíduo orgânico e sacar, levar para o aterro sanitário para ficar lá gerando gás metano e né, e chorume poluente. E ficou ocupando caminhão, né? Tudo isso, assim, para mim, naquela época eu já ficava assim, né? Não conseguia entender, porque naquela época não tinha nenhum movimento para isso tudo, sabe? Era assim, era muito isolado quem fazia compostagem em São Paulo. Eu não conhecia ninguém assim que fazia compostagem em São Paulo. Eu era o único que eu conhecia, que estava no meu ciclo de relacionamentos. E então comecei a também tentar levar esse assunto para a gestão pública, né? Aí eu comecei a conhecer tudo. Até então eu era meio alternativo demais, muito alternativo. E aí, assim, eu não sabia nem que era Excel, só pra ter ideia. Excel, contabilidade, CLT. A gente no início contratava assim CLT, porque né, trabalhava, pagava. Depois que eu fui entender, registrar todo mundo, todo aquele processo que é necessário. E então a empresa ficou pequenininha durante 2, 3 anos. Primeiro ano era pouquíssima demanda e pouquíssimo fluxo mesmo de tudo. E em 2012 a gente começou a fazer um trabalho mais forte com essa história da prefeitura. Eu já comecei a entrar em contato com a prefeitura em 2011 e em 2012 teve uma abertura lá. Na verdade, assim, eu entrei em contato com o secretário do Meio Ambiente da cidade de São Paulo em 2011 para me apresentar e para apresentar a problemática da compostagem em São Paulo e soluções. Que era o Eduardo Jorge na época. E começamos a trocar ideia. Todo assunto que vinha para ele sobre compostagem, ele me colocava em cópia nos e-mails e a gente debatia o assunto. E numa dessas, um vereador, e ele sempre respondia em cópia para outras pessoas. Então, quando eu estava conversando com ele, eu falava, por exemplo, dá para fazer compostagem nos linhões da Eletropaulo, né? Aquelas torres de fios, né? Não A pode linha de colocar nada transmissão. embaixo. Então, dá para fazer compostagem embaixo, né, dos linhões. Aí ele me respondia em cópia para o presidente da Eletropaulo. Aí, sabe, assim, tudo que eu conhecia até ficar com medo naquela época. Nossa, eu tô falando um monte de coisa aqui e de repente cai no presidente da CETESB. Eu falo, que a regra da CETESB, né, só atrapalha. Aí ele vai lá e me responde como o presidente da CETESB. Aí eu comecei a investigar e ir mais a fundo nessa burocracia toda da compostagem, da política nacional, licenciamento ambiental, regras e leis para poder transportar resíduo. E fui tentando desmembrar esse quebra-cabeça, que não é uma coisa muito simples, né?
E dentro desse bate-papo de e-mail, caiu num vereador que o assessor dele viu o e-mail, achou interessante o bate-papo e me convidou para falar na Câmara para os vereadores da Comissão do Meio Ambiente. E nessa fala, os vereadores ficaram muito encantados com o assunto, porque imagina, né, o resíduo orgânico é metade do resíduo de São Paulo é orgânico. São Paulo tem um contrato bilionário, né? Assim, acho que na época, sei lá, devia ser em torno de 2 bilhões por ano para fazer a gestão dos resíduos. Na hora que você fala que metade desse resíduo pode ser economizado, essa gestão, se você E gerar ainda renda, né? gerar É. renda, você estimular o cidadão a fazer compostagem em casa, você retém na origem metade do resíduo doméstico. Então, assim, até hoje eu não entendo porque os caras não fazem uma coisa mais séria a isso, porque, assim, médio e longo prazo é uma medida muito econômica para a prefeitura. E aí tem também, você comentou, eu pesquisei sobre você, né? Eu até te falei antes, né? Teve um projeto que você fez com a Prefeitura de São Paulo. Acho que a gente já pode emendar nesse assunto, depois a gente fala da UME. Mas que vocês distribuíram composteiras, né? Foi mais ou menos nessa sequência aí, dessa Foi. conversa com a Prefeitura? Então, aí na sequência, aí em 2012 eu falei na Câmara, né? Até convidei outras pessoas que trabalhavam com compostagem para apresentar, para mostrar que não é uma coisa só do Brasil, só da Morada da Floresta. Uhum. E, e eles convidaram a gente para fazer um seminário. Então, poxa, o assunto é muito interessante, por que você não faz um seminário? Aí foi muito legal, porque a gente criou um grupo de trabalho da sociedade civil engajada, né? E já nessa apresentação na Câmara, eu conheci várias pessoas, sabe aquelas pessoas que vão sempre nas reuniões, nas audiências públicas, são super engajadas e tal. Uhum. Então depois ali já fizemos um timezinho ali e quando eles falaram de fazer o seminário, tinha um monte de gente de voluntário para ajudar a organizar. Então a gente já saiu dali com um time e começamos a convidar, aí cada um conheceu um pouquinho, algumas pessoas, começamos a convidar vários órgãos públicos para participar dessa organização. Então chamamos gente da e quando eu cheguei no Eduardo Jorge, na época, uma das minhas intenções era essa, olha, eu quero poder conversar com os órgãos, mas eu quero conversar com pessoas de confiança, porque do jeito que a regra é hoje, eu sou clandestino. Eu fazendo compostagem lá na Morada da Floresta, eu estou fazendo fora da regra. Então, a gente tem que mexer nessas regras. Eu queria, né, poder abrir esse assunto sem medo de, sei lá, né, ser multado, ser repreendido, sei lá o quê. Ser Então, preso, né? nessa diálogo, foi legal que ele me passou os contatos, eu comecei a agendar reuniões em todos os órgãos relacionados a alimentação e resíduos. E o seminário aconteceu em agosto de 2012, foi incrível, assim, foi um marco na minha vida, foi uma coisa assim, foi muito forte mesmo, porque a gente conseguiu reunir muitas pessoas importantes da gestão municipal e pessoas que já tinham experiências com compostagem também, e colocamos cada um para debater e falar como que cada órgão. Então, na parte da manhã, cada membro de cada órgão da prefeitura falava como que eles interagiam com o resíduo orgânico e como que eles viam a possibilidade da compostagem. E à tarde foi só a apresentação de experiências de sucesso. E, para nossa surpresa, as pessoas eram favoráveis à compostagem. Apesar das regras, da forma que os órgãos não eram favoráveis, assim, não tinha nenhum incentivo, nenhuma, mas via que tinha uma visão favorável para a compostagem. Isso já foi um grande salto. Porém, a gente estava na gestão de um prefeito que, sei lá, não tinha muita... A gestão inteira não teve um olhar para isso, né? Nem para reciclagem, nem para compostagem. A gente falava que estava no deserto árido. Tinha até a sorte do Eduardo Jorge estar no meio ambiente, porque ele era do PV e, né, desacordo de partido, tinha que ter alguém do Partido Verde no meio ambiente. Então, ela foi uma porta de entrada muito legal. E o que aconteceu? Quando a gente estava... Como foi em agosto, e era ano eleitoral daquele ano. Então, teve a eleição e o Fernando Haddad se elegeu para entrar no 1º de janeiro de 2013. Em São Paulo,
o prefeito ele tem 90 dias para apresentar o programa de metas da gestão. Então, assim, ele faz as promessas, né? Os candidatos fazem as promessas de campanha, quando o prefeito é eleito, 90 dias ele tem que apresentar para a sociedade lá, no pelo Diário Oficial, por onde tem que apresentar o programa de metas. Pela minha memória, pode ser que eu esteja enganado, mas assim, pela minha memória, que eu também não sou paulistano, né? Também não sou muito velho e tal, foi o primeiro prefeito que eu vi que foi fazer, que fez audiências públicas participativas para ouvir da população o que a população gostaria que fosse implementado no programa de metas. Olha só. Então foi uma situação muito legal. Então, os primeiros 3 meses da gestão dele, teve assim, muitas audiências públicas em vários pontos da cidade para ouvir da comunidade as sugestões para o programa de metas. E internamente, depois eu descobri, mas meio que a prefeitura tem as suas secretarias e a intenção era fazer 100 metas e cada secretaria tinha as suas... Secretaria de Serviços, vocês vão poder fazer 3 metas. Secretaria de Educação, vocês escolhem 5 metas. Sei lá, ele como distribuiu, mas cada secretaria tinha uma quantidade de metas, né? E a gente estava na Secretaria de Resíduos, né? Não existe Secretaria de Resíduos, é a Secretaria de Serviços, que é quem cuida também de resíduos. Dos resíduos. E eles tinham 3 metas para escolher. Só que 3? eles cuidavam 3 ou 13? 3. 3. Essa secretaria. E é a mesma secretaria que cuidava da iluminação pública, Wi-Fi, pontos de internet, tudo, cemitérios e resíduos. Então, assim, já tinha uma competição entre si. Só que como a gente estava muito engajado na história da compostagem, a gente estava, né, nesse espírito todo, a gente fez mutirões para apresentar, para ir nas audiências públicas e protocolar sugestões de compostagem que saíram lá do seminário. Lá no seminário a gente fez um manifesto, um documento com propostas de compostagem para a cidade de São Paulo. E então a gente juntou o movimento de compostagem e o movimento de hortas, que tem os hortelões urbanos, também estava ali iniciando naquele momento. E no final não era farinha do mesmo saco, mas era quase isso, né? Interligado. Farinha de sacos diferentes, mas que faziam o mesmo pão. E a gente combinou de a gente ir junto. Então, assim, a gente apresentava metas de compostagem com sugestões de horta, fazendo horta com composto, e eles apresentavam propostas de horta com compostagem, fazendo sugestão de fazer compostagem. E no final, então, a gente conseguiu, quando eles foram analisar as sugestões da sociedade, tinha muita sugestão de compostagem, porque a gente conseguiu se espalhar. Então, eu mesmo fui em umas 3 audiências públicas para protocolar lá e falar no microfone. E tinha outros que em outras regiões. Então, a gente ajudou, de uma certa maneira, a embasar algumas pessoas que estavam lá dentro da prefeitura, da gestão, que também eram favoráveis à compostagem. E tinha uma pessoa específica, que era assessora do secretário, que ela é agrônoma, e ela, né, queria fazer muita coisa de compostagem, e isso ajudou ela a convencer o secretário. O nome dele era Simão Pedro. Simão, você precisa ter uma meta de compostagem, tem que ter uma meta de compostagem. Tá todo mundo pedindo. Isso. E então foi implementada uma meta. Eles pegaram uma meta que era compostar os resíduos de todas as feiras de rua. São Paulo tem 1000 feiras por semana. Cada feira gera 1 tonelada de resíduo. E aí começou um movimento da prefeitura para isso, que foi muito legal. Para a gente foi uma surpresa muito boa e uma quebra de paradigma, porque assim, a CETESB, que é o órgão estadual que faz licenciamento ambiental, quando eu fui naquelas conversas lá que eu falei anteriormente, e fui lá na CETESB para conversar, eles falaram, cara, ninguém aprova pátio de compostagem na cidade de São Paulo. Isso aí é uma regra, é uma ordem da presidência. São Paulo teve uma experiência mal sucedida de compostagem na década de 80 e 90, que deu muito mau cheiro, era uma operação mal feita. E teve muita reclamação da vizinhança, o Ministério Público entrou e a CETESB embargou a operação de compostagem e ficou com um mito na cidade. Então, nessa época do seminário... Até hoje tem esse mito, né, Cláudio? Que compostagem é uma coisa que atrai bicho, que é mal cheiroso, né? Até ainda hoje. tem, mas aqui era um trauma.
né? Existiam tal. Mas Minas tem muitas cidades, porque era uma tecnologia similar. Foi uma época, foi uma onda, que eu não sei qual foi essa onda, mas assim, veio uma tecnologia obsoleta da Europa de fazer compostagem através de um processo de triagem. Então os resíduos iam juntos e lá era separado e o orgânico ia para compostagem, mas ele já ia contaminado para compostagem. Eu sei que em Minas, que eu também já conversei com o estado de Minas, com o governo, tem mais de 100 cidades, eu acho, mineiras que têm teve essa experiência nessa época, tem umas coisas obsoletas de compostagem também. Mas aqui, no meio da cidade, né, sobrecarregaram o sistema de compostagem, começou a dar mau cheiro, que você andava na marginal, você sentia o cheiro da compostagem. Chegou uma hora que precisou fechar mesmo, estava errado, né, errado. E então a CETESB falava, cara, olha, não tem quem vá apoiar um parque de Defender. compostagem. Então foi muito legal que quando a prefeitura entrou com essa meta, eles não sabiam do problema que eles estavam comprando. Não sabiam Uhum. mesmo, porque Uhum. quem ia lhe dar o licenciamento era a CETESB. E precisou criar um diálogo da prefeitura com o governo do estado, né? Então eles fizeram o primeiro pátio piloto para 10 toneladas dia, sem licenciamento, mas com um acompanhamento. Só para você ver o nível. A cidade falou, eu não vou licenciar, mas a gente vai acompanhar. Vamos fazer um piloto, vocês têm nosso aval para fazer, mas ainda não vai ser licenciamento. Mas depois que fez, começou a funcionar e viu que dá certo, fazendo direito, depois liberou. Então quebrou o paradigma. Se quebrou esse mito, quebrou o paradigma, e hoje São Que Paulo ótimo. tem 5 pátios operando para 10 toneladas com uma intenção de ampliar. Mas isso já foi uma super vitória. E a outra, que é essa pessoa, que é a Lúcia Salles, que era a assessora do secretário, queria fazer projeto de compostagem doméstica, compostagem nas escolas e compostagem comunitária. E além do compostagem das feiras. Essa era a meta dela da gestão, só que ela não conseguiu, é muito desafiador quando você está dentro da gestão Uhum. pública, né? Tem muitas forças que não É. acreditam, né? Então é muito complicado. Mas e aí ela me deu a demanda, ela me perguntou, você tem capacidade de fazer um projeto desse e tal, 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 tem que ser um projeto para fazer gol. Ela falava nessas palavras. E para quebrar o paradigma, né, para as pessoas verem que é possível fazer compostagem em casa, para de repente estimular São Paulo a fazer uma política pública permanente de estímulo à compostagem doméstica. E aí surgiu o projeto Composta São Paulo. E essa verba, ela não veio da prefeitura. Quando entrou a gestão, eles pegaram os contratos com as empresas que fazem a coleta dos resíduos domésticos e viu que tinha uma cláusula ali que 0,5% eles tinham obrigatoriedade de gastar com projeto de pesquisa e educação ambiental. E falei, o que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Eles não estavam Nada. fazendo nada relevante. E aí a prefeitura começou a direcionar projetos. Então tá bom, eu quero que você faça esse projeto, esse projeto, esse projeto com esse dinheiro. Então o projeto Composta de São Paulo foi feito com esse dinheiro. Então o nosso contrato foi com as empresas que ganham por coletar o resíduo, né? O paradigma também disso tudo, né? A dicotomia. Eles se viram obrigados a pagar um projeto que conceitualmente não é interessante para eles. Uhum. E aí a gente entregou 2.000 composteiras, fizemos uma pesquisa muito legal, várias pesquisas ao longo dessa jornada com essas 2.000 famílias e tem um resultado incrível que mostra que as pessoas são muito favoráveis a fazer compostagem, independente da classe social, da idade e do nível de escolaridade. Todos tiveram as mesmas dificuldades e os mesmos, sabe, assim, as mesmas respostas. Então, assim, a pessoa não precisa Essa ser é, rica, pobre, não tem disso. é, É para todos, a compostagem ela é para todos. Assim, a pessoa pode morar num apartamento, numa cidade, numa casa pequena, num sobrado, né, tendo um espaço para colocar as caixas com as minhocas, né, funciona. E aí, até para resumir o papo, que já está, né, já estou vendo que está avançando o tempo, e também vai ter perguntas aqui, acho, já vi uma que já uhum, passou aqui, não sei se ela está aí ainda, perguntando do líquido. uhum. A prefeitura gostou tanto do projeto que queria ampliar o projeto, né? Então, o Haddad mesmo já falou, cara, assim, faz um projeto para 10.000 composteiras que a gente vai querer fazer, vai renovar. Aí eu fiz o projeto ampliando conceitualmente o projeto também, tudo, um projeto muito legal. Infelizmente não foi aprovado, mas
eu não sabia que ele não ia ser aprovado, que ia ser aprovado, né? Eu sei que o outro demorou um ano de aprovação. Quando foi aprovado, eu tinha uma semana para assinar o contrato e começar o projeto. Aí eu falei, nossa, não dá para produzir 10 mil composteiras em 3 meses, em 2 meses. Eu produzi 2 mil, foi 3 meses de produção intensiva, difícil de fazer. Aí eu falei, eu Imagino. preciso precisar resolver. Para se for para 10 mil, e outra, não tem espaço físico, estrutura, né? Tem que alugar É, galpão, tá? Então eu vou projetar. E eu não falei aqui ainda, mas eu fiz artes plásticas, né? Na época eu não queria trabalhar, aquilo que eu falei lá, trabalhar numa empresa que eu não acreditava, eu fui fazer artes plásticas. E aí pintou dessa história de projetar né? Então eu falei, cara, então eu vou projetar um Nyokari que seja, que resolva todos os problemas desse, porque eu já estava também incomodado com aquelas caixas, assim. Elas resolvem, elas funcionam, mas assim, elas tem algumas limitações, têm né? os limites, porque assim, eu dentro dos meus critérios e tal, eu já não aguentava mais, na verdade, sabe? Eu já olhava para ela, já bola do Borogodó, já. E tinha problema com o fornecedor, os moldes já judiados, tudo arriscado, que você quer, né? Você cobra um valor, o cliente, né, chega lá uma caixa arriscada, é meio chato, né? É chato. E já vinha tudo riscado assim do molde, sabe? Eu falei, cara, nossa, não dava nem. E aí eu projetei a UMA, então foi muito legal. Então, assim, foi um trabalho de 6 meses de projeto, de desenvolvimento, com uma E que menina que foi para trabalha esse com projeto 3D. dos 10 mil, assim? Foi assim, foi Ah, em tá. 2015 que eu projetei a UMA. Então, porque assim, eu entreguei o projeto na prefeitura, né, para eles avaliarem, e agora eu vou começar a fazer o projeto da composteira, porque se eles aprovarem daqui a 6 meses, eu tenho que estar pronto para poder Pronto. produzir. Então, no final, eu fiz o projeto em 2015, aguardando qualquer momento, só que no final foi um lenga-lenga, um enrola-enrola lá, porque as empresas que não queriam pagar de novo, né, fazer outro projeto, Uhum, uhum. aquele bônus, o crédito do 0,5%, a prefeitura já tinha consumido, não tinha esse bônus mais, então era um processo de convencimento, aí não conseguiram convencer ninguém. Aí o projeto não saiu. Aí eu tive que buscar por recursos próprios, né? Viabilizar, porque é caro produzir um molde, Uhum, né, uhum. da UNA. Mas enfim, aí em 2016 fiquei buscando dinheiro, não consegui dinheiro. No final de 2016, o dono da indústria que faz o molde topou financiar. Então eu estava uma crise no Brasil, o Brasil está em crise faz anos, né? Não é de agora. É. Mas então a gente ele estava lá com a indústria um pouco ociosa por falta de cliente. Ele falou, quando eu produzo, mas eu vou produzir de uma maneira lenta. Enquanto se eu tivesse sem trabalho, eu produzo. Vou produzindo. Se eu tiver uma demanda de cliente, aí eu paro a produção do molde e vou fazer a demanda. Aí depois você me paga. E foi assim, foi uma coisa muito de confiança, né? Então, no final, Eu o chamo isso de sincronicidade, é, nossa, ele foi né? realmente um anjo mesmo, assim, pra gente, porque era um momento que, pelo tamanho da empresa, a gente não conseguiria crédito suficiente para conseguir arcar com o custo do molde, que é muito caro. Ele custava assim mais da metade do nosso faturamento do ano inteiro, né? Então, imagina, o Uhum. faturamento de uma empresa pequena É. não tem lucro, né? Até Não. hoje eu não vi lucro ainda. Eu recebo por labore, valor para pagar um mês, né? Mas não tem lucro. Aham. Tudo que entra de lucro, que é excedente, é para pagar dívida, para reinvestir, para Aham. o que estava querendo comprar. Então, assim, você tem mesmo que tenha um faturamento X, você não tem sobra para poder financiar um investimento desse porte, né? Uhum. Então foi um anjo mesmo. E aí a gente lançou em 2017. E foi super legal, porque assim, aí eu entendi por que eu fiz artes plásticas, porque eu consegui canalizar, né, no produto aquele conhecimento e repertório artístico, mas eu conhecia todos os lados, né? Eu fazia compostagem há anos, então eu sabia a dor de quem faz a compostagem, que nem pratica. Eu vendia, então eu também sabia a dor de quem vende, né? Questão de logística, de estocagem, envio, custo, né? De
espaço físico, limites e tudo. E a dor das minhocas, eu não sou uma minhoca, mas eu consigo imaginar também. Aí também fiz algo pensando nelas também, de evitar, né, mortes por afogamento desnecessários, por exemplo. E aí a UME, ela ganhou em 2018, então a gente lançou ela em 2017, em 2018 ela ganhou a medalha de prata no maior prêmio de design do Brasil, assim, foi uma premiação muito gratificante, assim, né, porque eu estava lá no evento de premiação, era só escritórios de design, sabe? Sei, Todo mundo que competia, assim, era gente que trabalha com isso, que faz aqueles projetão, aquelas coisas assim e tal. sei. E eu, né, maior simplicidade ali. Foi difícil fazer um projeto desse porte, né? Não é simples, né? Por exemplo, agora que a UMI está pronta, parece que é fácil, mas quando não tem nada, né? Mas enfim, é isso. Aí a UMI surgiu e graças a Deus aí a gente conseguiu, com o projeto Composta São Paulo, a gente conseguiu popularizar a compostagem doméstica no Brasil, trazer o assunto para as pessoas conhecerem, que ninguém sabia. Aham. Tanto é que tem uma... Se a gente conseguir fazer uma estimativa, uma pesquisa com todo mundo que faz compostagem hoje, a gente vai ver que mais de 90% começaram a fazer depois de 2014. Eram poucos que faziam antes. Até no teu dia a dia. Depois vai perguntando, para quem se conhece que faz compostagem, quando que você começou a fazer compostagem? Você É. vai ver, normalmente depois do 2014. Porque o projeto Composta São Paulo ele teve essa representatividade, essa importância muito forte de uma prefeitura como São Aham. Paulo financiar um projeto dessas características e todo o processo que a gente fez de engajamento, de todo, né, de levar informação, enfim. Então foi muito legal que teve uma mudança mesmo, né, no Brasil e até em outros países que também virou referência. O assunto compostagem começou a aparecer, a solução de compostagem doméstica começou a surgir, assim, de uma maneira mais... Então, antes o que era só aquelas pessoas engajadas, como eu era, que fazia compostagem em casa, começou a diminuir a régua, né? Uhum. Então Eu queria. e a UME diminuiu muito, por mais que assim, em questões de preço, a UME ela é mais cara, mas ela trouxe a prática da compostagem para um universo de pessoas que não faria com aquelas caixas convencionais, né? Uhum. Por Uhum. estética, né? Não passaria pela cabeça colocar uma caixa daquela no meio da varanda do apartamento, por exemplo. A Uhum. UMI ela já consegue compor com o ambiente, em qualquer lugar que ela é encaixada, ela, né, fica um objeto ali Ela é curioso. maravilhosa, Cláudio. Assim, nem precisa defender porque ela é maravilhosa, assim, ganhou prêmio, né, de design. Então, assim, nossa, assim, que para quem não conhece, recomendo conhecer. Mas eu queria que você tocasse sobre um aspecto que eu acho muito interessante da UME, na minha opinião, acho que talvez um dos mais interessantes, que ela é muito interessante sobre vários aspectos, que são as adaptações que foram feitas para ser uma composteira, né, melhorando a questão das caixas e tal, a ilha do afogamento das minhocas, a forma de poder colocar a tampa assim, sem deixar ela no chão, né? Tem várias adaptações muito maravilhosas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão do material, porque ela é feita de Tetra Pak, né? E ela é à prova d'água, ela é um material super resistente, mesmo assim, né? Você fez uma parceria com a Tetra Pak? Como é que foi isso, assim, para você chegar Tá no bom, material? tá bom. Antes de entrar no assunto, eu só queria responder, deixa eu ver aqui quem que é o nome dela, que é a Japa Friends, eu não vou saber qual que é o seu nome, Japa Friends Songs, que ela quer dar o composto líquido para a mãe dela, né? E aí a instrução, tá? Então a instrução, só para fechar, que ela perguntou lá no início da live. Sim, eu estou vendo aqui. Olá, boa tarde. Estou postando há pouco tempo e a minha UME já está produzindo chorume. Gostaria de dar para minha mãe. Qual instrução devo dar a ela? Obrigado. Então é de diluir em 10 partes de água, só para garantir. Na verdade, se a planta for mais resistente, você pode até fazer uma diluição menor. Mas
né, se for planta de vaso, uma planta ainda crescendo, então a gente recomenda diluir em 10 partes de água. E aí você pode regar, não à vontade, mas você rega e demorar uma semana para regar a mesma planta com composto líquido. Então, segue essa diluição e esse fluxo, aí você pode regar qualquer planta que você queira lá, então fala com ela, dá para engarrafar, explica para ela que se demorar muito tempo para usar, vai dar um pouquinho de cheiro, mas não está estragado, é porque fica bactérias anaeróbicas soltando gases e quando você abre a garrafa dá um cheiro, mas pode usar que vai estar com os nutrientes lá. Mas é melhor usar em até 3 meses. Aí, assim, só para comentar também, que agradecer aqui a Camila, a Thaís, aqui pelos comentários. A Camila é também cofundadora aqui do Instituto Cresce. Legal. Então, que ela está falando, né, dessa questão da gente ter que convencer os governantes. Eu acho isso também, assim, incrível, porque, né, teoricamente, o político deveria estar lá para fazer algo bom, né? Mas no Brasil, a gente sempre fala isso. Mas, assim, o papel deles, assim, deveria ir lá para fazer... Parece que eles estão lá para dificultar, gente. É muito triste, assim. Quando eu falo triste. político do Brasil, realmente eu fico triste, mas é bom que, pelo menos, a gente consegue algumas aberturas. Então, até a gente brincava, né? Porque a gente conseguiu uma fresta na represa do sistema ali, com o projeto Composta São Paulo, na época. E a gente conseguiu fazer um rombo, né? Assim, abriu uma migalhinha ali, uma portinha que a gente chegou e... Não, vamos aproveitar esse momento para, assim, fazer tudo que a gente puder fazer. Tanto é que eu saí do projeto completamente endividado. Porque eu projetei, se a gente pegar o orçamento do projeto, ele só contava contemplando entregar a composteira, fazer oficina e fazer a pesquisa. Aí, na hora que o projeto foi aprovado e começamos a analisar, tipo, fazer site, logo, vídeo, engajamento de mídia social. Então, isso tudo não foi pago para fazer, sabe? Eu falei, cara, eu paguei por acreditar, eu negociei com... As pessoas trabalhavam pela metade do preço do mercado, pela causa, né? Viabilizou, mas assim, quando terminou tudo, a gente estava falando do ponto de equilíbrio, então a gente entrou num processo financeiro muito difícil, porque a gente está saindo agora. Porque quando uma empresa entra no financeiro, é muito bola de neve, porque você começa a endividar com o banco. A gente está saindo agora, sim, está endividado horrores. Assim, se eu falar, as pessoas não, parece que a morada da floresta é aquilo. Mas, assim, é muito desafiador ser empreendedor. É, sim. Nossa dívida é alta mesmo, não é baixa, não, é alta de casa próximo de milhão, né? Então, se dever 1 milhão com juros, nossa, é muito dinheiro. Eu falo assim, cara, o que eu estou fazendo? Graças a Deus, a gente está conseguindo sair do negativo do banco, que você fica pagando juros muito alto, jogando dinheiro fora, né? E amenizando e organizando as dívidas que tem, né? É assim, você pega a dívida da cá você pega uma dívida para pagar ali, mais cara, né? Nossa, eu lidei isso muitos anos ao longo aqui dessa jornada da morada. Gente, vai acabar. A UMI foi lançada em 2017. 17. Mas você fez a pergunta do material, porque a gente tem 5 isso. minutos, então não vamos perder esse. Então, quando a gente fez o Composta São Paulo, eu estava dando muita palestra de resíduos, porque estava tendo muita questão. Era a época da política nacional que teve 2010 assinada, 2014 ela começou a entrar em vigor. E nesse ano de 2014 começou a entrar em vigor, teve muito evento aqui em São Paulo de resíduos. E com o Composta São Paulo eu fui convidado a palestrar em muitos deles. Num deles tinha um estagiário da Tetra Pak que viu e a Tetra Pak estava desenvolvendo, ela estava querendo abrir mercado para esse produto deles. Até eu tenho um exemplo. Então eles faziam isso aqui, ó, souvenir. Legal. Porta-lápis, régua, tampa de caneta. Faziam essas coisas com esse material. Não faziam um produto grande como a composteira. Mas quando eu vi esse material, eu achei ele muito legal. Ele é diferente, ele é mais maleável, né? Exato. Mas ao mesmo tempo resistente à prova d'água, né? Muito bom mesmo. É o plástico alumínio. Aí eu consegui convencer o fornecedor de caixa da época a injetar. Aí injetou, eu não tenho aqui. Mas ficou linda aquela textura metalizada do alumínio. Eu falei, agora já mais acostumado que a gente, né, se lida mais. Mas naquela época, quando eu vi, eu falei, caramba, que isso, que lindo.
Aí eu quis fazer a UMB para injetar com esse material. Só que esse material é muito desafiador para trabalhar. Ele estraga o molde, ele arranha, ele é abrasivo, ele solta um gás que danifica o molde. Você tem que ter um gasto de manutenção no molde extra. Você não consegue deixar ele polidinho, espelhadinho, porque ele vai lá e... Se você quiser, você tem que ficar pagando o cara para ficar polindo. Assim, tem um desafio para trabalhar com esse material. Mas eu quis trabalhar com esse material pela questão da reciclagem, né? Que é um material ainda de pouca reciclabilidade no Brasil. Na época, hoje é menos. A Tetra Pak investiu muito dinheiro na reciclagem, né? Você vê que isso foi em 2014. Já estava investindo antes. E hoje a gente já está, né, 6 anos depois, é um processo de evolução. Então, assim, hoje você vê, né, você conhece aquele vídeo História das Coisas? Aham. Que é muito famoso. Ele foi criado, se eu não me engano, em 2010, lá nos Estados Unidos. Se você ver aquele vídeo de novo, você vai ver que a menina fala, e quando ela aparece a caixinha longa-vida, ela fala que não é reciclado. Sim. Talvez até esse vídeo impulsionou eles a falar, cara, a gente precisa botar isso, né, fazer a reciclagem. Eu até acredito que tenha sido um impulsionador, sabia? Imagino que sim. Mas naquela época ainda não era. Então, isso era nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, em 2010, não era reciclado a caixinha longa-vida. Aqui no Brasil, né? Então, em Eu 2018, tenho até uma pessoa que é uma colega nossa, assim, uma amiga pessoal e uma colega aqui do Cresce, né, que está sempre próxima, que chama Joana. Ela tem um trabalho incrível com o Tetra Pak. Depois você dá uma olhada, chama Híbrida Brasil, o perfil dela. Depois eu vou colocar aqui nos comentários. Que ela nossa, trabalha com o Tetra Pak. Ozônio, quem que é você, Ozônio? Tá falando do busão Ganesha. Nossa, essa história aqui é antiga. Tinha um ônibus, o ônibus queimou na Bahia, por isso que eu voltei para São Paulo. Em 2006. O busão Ganesha é a origem de tudo, só que eu não conto essa história porque não dá tempo. Eu não sei quem que é você, depois escreve seu nome aqui, porque já Rastafari. Já live. Cláudio. Mas aí o que aconteceu? Aí agora, depois em 2018, eu conheci o BOPP. Na verdade, a gente conhece o BOPP, mas não tem noção. O BOPP a gente está na nossa vida desde a infância, né? Todos aqueles salgadinhos, embalagens de biscoito, de salgadinhos, ele é feito de BOPP. E o BOPP, ele tá o que lá era na Tetra Pak, lá em 2010, é hoje agora. Quase nada é reciclado de BOPP. Tem um desafio enorme na cadeia da reciclagem de fazer a separação, a conscientização e tudo, e a gente começou, aí eu busquei esse desafio. Falei, cara, muito bom. Já que também eu tentei assim me aproximar mais da Tetra Pak, a gente tem alguma relação, mas assim não conseguimos desenhar nenhuma parceria efetiva. Até porque assim em números, né, o que a gente usa de Tetra Pak é muito pequeno dentro do que se recicla no Brasil de Tetra Pak. Então eu falei, poxa, eu vou pegar isso aqui então, que de repente vão me dar mais valor, né? Chegar numa indústria que usa esses salgadinhos e com uma solução de fazer uma compostagem com esse material, de repente eles me valorizam mais e a gente consegue pensar em projetos sociais. Porque onde eu quero chegar é chegar nas empresas alimentícias para poder fomentar a separação, reciclagem e projeto social para poder fazer a UME chegar na favela, né? Porque é uma conta que eu não consigo fechar hoje. Cláudio, desculpa eu te interromper, mas eu preciso te interromper, senão eu não vou conseguir salvar a live. Eu vou te dar 30 segundos para você se despedir. Agradeço, para mim foi uma honra conversar com você. Eu acho que a gente tem muito ainda para conversar. Eu ficaria mais uma hora. Tem um amigo aqui em comum, Léo Tolentino, conhece? Ele é da Conheço, Léozão, Léo Beleléu. Ativista aqui, o Léo Beleléu. Léo Beleléu, queridão. Isso aí. Saudade de você também. Mas eu então vou te pedir para despedir. Gente, obrigado, né? Quem quer conhecer mais, assim, a gente é Morada da Floresta, todos os nossos sites é .eco.br. Então tem composteiramumi.eco.br, moradadafloresta.eco.br, loja.moradadafloresta.eco.br, bebês ecológicos e ecoebs.eco.br. Muitíssimo obrigada. Muito, muito, muito mesmo. Muita honra para nós conversar com você. E aí a gente pode marcar outras conversas, porque eu acho que a gente ainda tem muito assunto. Vou precisar encerrar, Cláudio. Muito obrigada mesmo. Valeu. Um abração para você. Tchau.